Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso sistema GMax. Nessa videoaula nós vamos falar aqui sobre criação de contas dentro do plano de contas contábil do sistema GMax. Para isso eu preciso acessar aqui o menu contábil, vou aqui no botão plano de contas e vou fazer aqui uma análise. Eu preciso criar uma conta nova. O primeiro passo é verificar se essa conta que eu quero criar, eu vou enquadrar dentro de um grupo que já existe. Eu vou criar um novo grupo de contas. Eu chamo de grupo as contas de nível sintético, ou seja, conta sintética é aquela conta na qual eu apenas uso para fazer agrupamentos, ou seja, eu não posso lançar diretamente em uma conta sintética, apenas em conta analítica, ou seja, que aqui está com o tipo de conta A. Então nós vamos criar aqui uma conta dentro de, digamos que eu vou criar aqui uma conta dentro de despesas com pessoal benefício direto, chamada de, cheguei à conclusão que eu quero criar uma conta dentro desse grupo. Eu posso verificar qual o ID dessa conta, que é a conta PAI, ou memorizar aqui a descrição dela, despesa com pessoal benefício direto, e vou criar uma conta aqui chamada vamos dizer aqui bolsa aqui como gratificação e bonificação. A empresa resolveu que vai dar uma gratificação mensal aí para alguns funcionários, que não seja para todos ou que seja para todos. E aí não existe uma conta específica para gratificação. Então eu sei que é benefício direto ao funcionário, vou criar dentro dessa conta desse grupo. E aqui eu botei a descrição da conta que eu quero criar e o sistema automaticamente ele já sabe que a próxima classificação na sequência aqui, ó, essa sequência aqui de classificação, estou criando dentro desse grupo, ou seja, a conta que eu vou criar, ela tem que ter o código da conta PAI, o código de classificação da conta PAI, e mais a sequência dentro do grupo. Ou seja, lá provavelmente ele está dizendo aqui que a próxima conta dentro desse grupo é a conta 0011, provavelmente lá já tem até a 0010. Então é isso que o sistema faz aqui para mim. Eu não tenho esse trabalho de estar verificando qual é o nível. O nível ele já traz sozinho. Se eu estou aqui, essa conta que eu estou criando aqui é de nível 4. Se eu estou criando uma conta dentro, a próxima conta é de nível 6. Isso ele faz automaticamente, você não precisa se preocupar. Data de inclusão da conta, o tipo de conta, se é ativo, passivo ou despesa. Nesse caso aqui é uma despesa. E o tipo de conta aqui, se é sintético ou analítico. Se a conta que eu quero criar é uma conta de grupo, né, na qual eu só vou criar estou criando um grupo novo de contas. Para dentro desse grupo criar contas filhas, contas analíticas, para que eu possa criar um novo agrupamento de contas. Eu marco essa conta como sintética. Mas no caso aqui eu estou criando já uma conta analítica para uma situação específica, ou seja, estou criando uma conta analítica dentro do grupo de despesa com pessoal benefício direto. A conta SPED fiscal tem uma conta aqui chamada ordenados de salários e gratificações, né? Vou pesquisar aqui qual é a conta do SPED que se identifica com essa conta que eu estou criando. Escolher a conta, pronto, posso salvar. Esse código aqui eu posso digitar, um código que eu queira, ou se eu deixar em branco, o sistema vai criar para mim de acordo com a sequência de códigos que já tenho aqui no sistema. Veja que ele criou aqui o código 310. Ele pega aqui por coincidência o mesmo ID. Se você deixar em branco, ele vai criar o seu código de conta igual ao ID. Bom, se eu quiser criar um código próprio, eu vou lá e crio lá X68, por exemplo. Então, a criação de plano de contas é bem simples. É isso aí. Se eu quiser verificar se uma conta já existe no sistema, eu pesquiso aqui pelo nome, digamos aqui, salários. E já tem aqui para mim as contas de salário. Nós temos aqui salário, vale adiantamento de salário, salários em encargo pessoal de vendas. Provavelmente esse salário aqui não está dizendo, mas salários
do pessoal administrativo. Então, só vou alterar aqui. Tá como ativo, tá errado, então vou botar para despesa, já vou corrigir. Não criei aqui a conta SPED, então vamos criar. F1, ordenados e salários. Algumas contas aqui não estão com a conta SPED associada, você veja aqui que é o caso dessa aqui também. Vou até pegar aqui, clique em cima da conta que eu quero, alterar. Essa aqui eu só quero mesmo colocar a conta SPED, que não tem. Pronto, só quero isso, salvar. Essa aqui, a mesma coisa, vou alterar. Colocar aqui a conta SPED, ordenados e salários. Salvar. Bem, eu posso também, é interessante você fazer uma pesquisa aqui, o seguinte. Se eu não conheço a estrutura de plano de contas, eu dou um Enter. O sistema vai listar para mim o seu plano de contas que está no sistema de forma organizada, ou seja, classificado de acordo com a classificação. Veja que aqui está por ordem de código. Primeiro as contas do ativo, depois as contas do passivo, cada conta, ou seja, cada grupo de contas. Eu tenho aqui um grupo disponível, ou seja, disponível o que? É o dinheiro que a empresa tem em caixa ou em contas correntes bancárias para poder honrar os seus compromissos de forma imediata. Então, disponível é o 1.0101. Então, todas as contas que começar com 1.0101, nós temos aqui as contas de caixa, nós temos essas contas aqui de banco, conta bancária. Todas elas pertencem ao grupo disponível. Só que dentro do grupo disponível eu tenho ainda uma divisão de grupo. Eu tenho conta caixa, ou seja, são os caixas que estão na empresa, aquele dinheiro que está na empresa. O caixa diário, aquele caixa que recebe os pagamentos das vendas do dia. Nós temos lá um caixa chamado tesouraria, que provavelmente fica a cargo lá de um gerente, etc. Tesoureiro mesmo. E nós temos um caixa aqui com o nome de uma pessoa que provavelmente é um dos sócios da empresa ou alguém importante na empresa que fica com algum dinheiro em poder para de repente fazer alguma transação. Tem um caixa aqui com o nome dessa pessoa. Bom, então nós temos aqui nessa empresa 3 contas caixas. Cada uma dessas contas pode ter lá algum saldo. E nós temos as contas bancárias. Então, tudo que começa com 10101 é conta do disponível. Isso vem até aqui, ó. Aqui realizado em curto prazo já começa com 10101. Já não pertence ao grupo de disponível, mas pertence aqui ao grupo 101, que é ativo circulante. E pertence ao grupo 1, que é ativo. Vamos lá para baixo, a gente vai entender. Nós temos aqui o grupo 2, ou seja, tudo que começa com 2 pertence ao passivo. Se começa com 2.01, pertence ao passivo circulante. Se começa com 20101, é um exigível de curto prazo. Se nós temos aqui o 20201, é exigível a longo prazo, ou seja, é um compromisso de longo prazo. E nós temos aqui o 2.03, que não é passivo circulante, que não é exigível de longo prazo, mas sim contas de patrimônio líquido. Ou seja, começa com 203, tem várias contas aqui de patrimônio líquido. O capital social, o capital realizar, lucros acumulados, prejuízos acumulados, se for o caso. E nós temos aqui o grupo 3, que são as contas de resultado. O que é que são contas de resultado? São aquelas contas que não representam nem bem nem direito da empresa, ou seja, são valores não representam bens nem direito da empresa. Para que são essas contas de resultado, Márcio? Contas de resultado é apenas contas chamadas de informacionais. Elas servem para prestar informações à gestão da empresa. Você tem receita e tem despesa e você vai pagando isso a todo momento. No final de um período, a empresa quer saber o quê?
o que foi que ela teve de receita, o que foi que ela teve de despesa, para saber se ela teve lucro ou se teve prejuízo. Como é que eu faço isso dentro do sistema contábil? Bom, para eu ter essa informação, eu de repente contratei um funcionário, ele trabalhou para mim do dia 1º de outubro a 31 de outubro, dia 1º de novembro eu vou e pago o salário dele. O que ele produziu para mim, ou se ele não tiver produzido nada, mas aquela despesa existiu para a empresa. Eu já paguei, eu já consumi o benefício do serviço daquele empregado e já paguei o salário dele, ou seja, aquele custo, se aquele funcionário tiver passado o mês todo trabalhando e produziu alguma coisa para a empresa, ok, ótimo. Se aquele funcionário de repente a empresa por uma questão de ineficiência ou uma situação ou outra, aquele funcionário ficou o mês todo sem produzir, mas aquela despesa, ou seja, o tempo que aquele funcionário ficou lá à disposição da empresa, ela não pode pedir que ele trabalhe de novo. Então, chama-se despesa porque você incorreu naquela despesa e aquele benefício que aquela despesa ia trazer para você já foi ultrapassado, ou seja, já foi utilizado. Então, isso é uma despesa, isso não retorna mais. Então, não, despesa não é um bem, não, ou seja, é aquilo que a empresa já gastou. Receita não representa nada, é aquilo que a empresa já recebeu. Ou seja, no momento que eu faço a venda, aquilo é registrado como uma receita. Mas aquele dinheiro vai para o caixa da empresa e vai ser pago contas, aquilo ali, ou seja, mas aquele saldo vai ficar lá como receita, como se fosse um valor, mas é um valor apenas representativo da movimentação que a empresa fez naquele momento. Então, essas contas de resultados servem para mostrar apenas o resultado da empresa. Ou seja, elas acumulam valores para no final de um determinado período dizer para o gestor da empresa que digamos, de despesa com pessoal ele gastou X no mês de abril, X no mês de maio, X no mês de junho e por aí vai. Para dizer que você gastou de energia elétrica, por exemplo, X no mês de abril, X no mês de maio e X no mês de junho. Como é que a empresa vai saber disso depois de um tempo? Ela já pagou, já gastou, já consumiu aquela energia e aquilo não volta mais, ou seja, não é um bem. Um bem é aquilo que a empresa tem em seu poder. Um direito é aquilo que a empresa tem a receber de terceiros. E uma obrigação é algo que você comprou e que ainda não pagou e que se tornou obrigação. Então, contas de resultados são contas de receita e despesa. Elas não representam nem bens nem direito. É apenas para informar, depois de um determinado período, qual foi o valor que a empresa incorreu, se for uma despesa, ou que a empresa oferiu, se for uma receita, daquela rubrica que você criou. Então, para dizer que você teve X de despesa com empregado ou Y de despesa com energia em um determinado período, o sistema contábil, tal ele foi concebido cientificamente lá pelos criadores, eles preveem que esse grupo de contas vai ser utilizado para dar essa informação. No momento que eu fecho um balanço, se eu vou fechar um balanço para apresentar aos sócios, aos credores, investidores, etc., quem quer que seja, eu preciso fazer o encerramento dessas contas de resultado. Eu preciso levantar qual foi a minha receita, qual foi a minha despesa, apresento um relatório chamado demonstrativo de resultado, digo qual foi a minha receita, qual foi a minha despesa por rubrica, por conta, por grupo de contas. Apresentei aquele resultado, ou seja, a utilidade dessas contas de resultado acabou ali, porque o único objetivo delas é apenas acumular aqueles valores e dizer depois de um determinado período qual foi o resultado da empresa. Então essas contas de resultado só servem para acumular valores, é diferente das contas de ativo e passivo, que são chamadas de contas patrimoniais. As contas de ativo representam bens que a empresa possui ou direitos que ela tem a receber de alguém. Por exemplo, títulos a receber. Ela tem um título a receber de João. João deve para essa empresa. Então, é um direito que a empresa tem de cobrar a João aquele título. O passivo representa obrigações da empresa. E o passivo também tem o grupo de contas patrimoniais, que é a diferença entre o que você tem entre bens e direito menos o que você tem de obrigações. O que sobra é o chamado patrimônio líquido,
fica no grupo de passivo, mas não quer dizer que é uma obrigação. De certa forma, há quem diga que é uma obrigação daquela empresa perante os seus investidores, mas aquilo não é uma obrigação exigível. A empresa, se a empresa resolver parar suas atividades, ela tem que pegar o seu patrimônio líquido e ratear entre os seus investidores na proporção das suas cotas. Então, você na hora de você criar uma nova conta, você tem que verificar se já existe um grupo de contas que possa agregar aquela nova situação que você não encontrou, vamos dizer assim, conta que correspondesse a essa situação dentro do plano de contas que você já recebe aí quando o sistema é implantado. Bem, pessoal, é isso aí que a gente tem a falar a respeito de plano de contas. Até a próxima.